Um jornal de cara nova e espírito jovem nasceu em 4 de maio de 2014, quando o Zero Hora completou 50 anos. Com a maior circulação do sul do país, alcance de mais de 1 milhão de leitores no papel, sem queda na circulação nos últimos anos e mais de 8 milhões de usuários únicos nas plataformas digitais, por que mudar? Vamos mexer em time que está ganhando? Quando se pensou no que fazer na data do aniversário, essa pergunta pairou sobre a redação do jornal, seus editores, repórteres e colaboradores. Como um jornal que se preze e é movido à investigação e bons repórteres, resolvemos apurar. E o ponto de partida da pauta, a nossa fonte principal, foi o nosso motivo de existir: o leitor. Então foi o leitor que determinou as mudanças nos 50 anos de Zero Hora? Sim, esse passou a ser o mantra da redação. O leitor é quem nos diz quais conteúdos quer acessar, que horas e que formato são mais interessantes. Eles enviam comentários, e-mails e nos mostram por meio de métricas mensuradas em softwares de análise de dados como é a sua relação com a notícia. Os hábitos de consumo de informação mudaram. As notícias chegam até os leitores instantaneamente 24 horas por dia. O leitor espera que um jornal o informe sobre fatos, mas não só isso. O jornal deve explicar o mundo, analisar o contexto, contar boas histórias no papel, no celular, nos tablets, na web, onde quer que o leitor busque. Que produto pode responder a esses anseios? Então, o mesmo leitor consome conteúdos diferentes em horas e dias distintos. Não pensamos em um produto, mas vários para diferentes públicos. Estamos convencidos de que não existe um só público em Zero Hora. Então, separamos as mudanças por plataformas, mas mantivemos a unidade na identidade gráfica e editorial. Criamos uma nova logomarca. Assim como nos meios digitais, Facebook vira F, Twitter vira T. Zero Hora passou a se apresentar como ZH. E ao pensar no leitor do papel, também quisemos simplificar e reorganizar a relação dele com o jornal. Percebemos que a lógica de divisão de editorias não era a mesma da divisão de interesses do leitor. Então, as tradicionais editorias de política, economia, mundo, geral, polícia, segundo caderno e esportes se transformaram em 4. Notícias, que engloba tudo o que está acontecendo no país, no mundo ou localmente. Esportes, focado principalmente em dupla Grenal. Segundo caderno, que é a área de cultura e variedades. E uma editoria totalmente nova que o leitor pediu: Sua Vida. São conteúdos da vida real do leitor, como a educação dos filhos, sua saúde, o seu bolso e a vida digital. Outra importante mudança foi a transformação da edição dominical, cujas vendas nas bancas davam algum sinal de alerta. O público nos disse que queria uma edição mais encorpada, com mais leitura e conteúdos aprofundados. Criamos um time focado na edição de domingo e lançamos um novo caderno, o Proa, que aborda os debates da semana e propõe reflexões. E nas plataformas digitais? No digital, a experiência do usuário de internet esteve no centro das pesquisas desenvolvidas em conjunto por um grupo da redação com o time de desenvolvimento de produtos digitais da RBS, que funciona dentro do Centro de Tecnologia da PUC, o Tecnopuc. Estudamos o comportamento do usuário de internet e identificamos o perfil do heavy user de notícias no digital, aquele que consome muita informação por mês. Também identificamos os assuntos que mais interessam a esse público e definimos: o site precisa de uma cara nova, simples e reorganizada. Os conteúdos no digital se dividiram em notícias, esportes, vida e estilo, entretenimento e Porto Alegre, mas com uma particularidade: falar para um público-alvo definido. É o que no design de sites chamamos de persona. Quando o repórter do site pensa um conteúdo, imagina escrever para um homem entre 25 e 44 anos, morador de Porto Alegre e região metropolitana. Ou seja, publicamos no digital aquilo que faz sentido para o usuário digital. E como organizar a redação para atender esses públicos? O grande dilema no mundo todo é integrar as equipes ou segmentar por plataforma. O digital deve estar junto ou separado? Zero Hora passou por 3 modelos. Em 2007, um time de 35 pessoas entrou na redação para disseminar a cultura digital. Mas, na prática, o pessoal do digital reproduzia os conteúdos e a lógica do papel,
sem se pautar pelo que o público online queria. Em 2012, houve uma integração total da redação on e off. Todos os jornalistas se tornaram produtores multiplataforma. A integração total foi importante porque digitalizou todos os jornalistas, mas ao mesmo tempo perdeu o jornal impresso e perdeu o site, porque quando todo mundo faz tudo, ninguém está focado especificamente na plataforma papel ou na plataforma digital. Então, qual o modelo adotado em ZH desde o seu aniversário? Criamos um modelo híbrido, no qual 2/3 da equipe seguem produzindo para todas as plataformas, mas 1/3 do time foca somente no site, redes sociais e aplicativos para que se produza conteúdos nativos digitais. É importante que se diga que esse modelo não surgiu dos dinossauros da redação. Ele foi inventado justamente pelos mais jovens. O novo modelo da redação se reflete nas áreas comercial e circulação? O aniversário serviu também para uma nova sintonia entre as áreas de tecnologia, redação, circulação e comercial. Compartilhamos a estratégia e refletimos as metas no modo de fazer jornalismo. Nos 2 primeiros meses de nova operação, em comparação com os 2 meses anteriores, as vendas de assinatura no papel cresceram 16% e no digital 15%, enquanto que os cancelamentos de assinatura no mesmo período caíram 17%. No digital, o número de usuários cresceu 25%, as visitas 10% e o número de visualizações de página 7%. A audiência social mais que dobrou. E como o fluxo de trabalho foi organizado? A partir de um gráfico que mostra a interação do usuário com os nossos conteúdos por horário e dia da semana, mudamos o fluxo de trabalho e a publicação. O resultado é uma grade de publicação ao longo do dia. Os principais editores digitais chegam à redação às 7 horas. A maioria dos repórteres digitais também está desde cedo produzindo conteúdo. Os editores multiplataforma chegam um pouco mais tarde na redação e alinham a pauta digital com a pauta do papel. Aprendemos que os leitores que chegam ao site pela manhã querem uma leitura rápida e organizada das informações. Criamos um modelo de texto que lista 7 coisas que o leitor precisa saber sobre os acontecimentos do dia, que também é enviado via push para os usuários de dispositivos móveis. Como temos picos de audiência às 8 horas, às 11 horas, às 13 horas e às 16 horas, consideramos estes como horários de fechamento do digital, em que a capa deve refletir uma renovação de conteúdos das áreas que consideramos fundamentais: notícias, esportes, entretenimento e Porto Alegre. Sempre às 16 horas temos a Hora do Café, uma compilação de temas que estão bombando nas redes sociais. Às 20 horas, publicamos o ZH Explica, um tratamento mais didático a algum assunto do dia. Qual a receita desse bolo de aniversário? Fazemos um jornalismo focado no leitor, apoiado em pesquisas e conversação com os nossos públicos. Criamos novos produtos, monitoramos e testamos a relação do leitor com as mudanças. Repensamos a organização da redação para produzir conteúdos que o leitor prioriza e consome. Redefinimos processos e fluxos de publicações. Testamos de novo junto aos nossos públicos no modo em desenvolvimento, como nas metodologias de softwares, e experimentamos novos modos de fazer. É assim na nossa redação. E se a comunicação está em constante movimento, ZH muda hoje, se preparando para a transformação de amanhã. Por isso, a nova ZH é versão beta.